não faço por azeite, que ainda estou por casar. Já namorei mais de 20, não há meio de acertar. Olá a todos e a todas! Encontramos-nos aqui novamente para dar continuidade a este documentário pela freguesia do Vilaroco, onde focaremos hoje as tradições, a memória e as profissões que se foram perdendo ao longo dos tempos, como também as rezas e as cantigas que passaram de geração em geração. Desde os finais do século XIX e durante o século XX, nem só de vinho se vivia na freguesia de Vilaroco. Os cereais também tinham uma grande importância, pois sem ele não se fazia o pão. O cereal era colhido e depois era trazido para azeiras ou malhadeiras, que eram pequenos recintos retangulares ou quadrangulares, que servia para ser malhado e seco depois do cereal. Segundo a população, existiam várias eiras, mas privadas. Públicas só tínhamos duas, uma situada no lugar da eira, que é onde nos encontramos hoje, e a outra na propriedade da Fonte Nova. Depois do cereal ser malhado e seco, teria que ser processado no moinho. Segundo a tradição oral, existiram 8 moinhos ao longo do Rio Torto, um importante efluente no Rio Douro, bem como os seus moleiros. Desses 8 moinhos, apenas existe um, que é onde nos encontramos hoje, que se encontra completamente degradado. Tem as estruturas ainda, mas já foi remodelado. Este moinho deixou de funcionar em 1965, a quando o falecimento da última moleira. Mas para melhor percebermos como é que a vida no moinho funcionava, vamos falar com a senhora Benilde, que era neta da última moleira nesta freguesia do Vilaroco. Olha, a vida aqui era muita gente, os filhos todos 6. Ali as lavadeiras vinham para aqui lavar, tudo a corar, a roupa toda a corar. A minha avó era uma santa, fazia umas panelas de sopa para ela ir já comidinhas para casa. Às vezes até começo-me a rir sozinha. E então eu aprendi com a minha avó a moer as farinhas, o trigo. Havia, por exemplo, ali 2 pedras, uma pedra alveira, outra pedra do centeio e das garrobas. Eu procurava, para que é a minha avó? Esta é para farinhas mais finas. E esta pedra é a do centeio, das garrobas e do milho. Estes. E eu ficava assim a olhar para ela. Gostava muito de apreciar uma pessoa daquela idade aqui sozinha. Depois ficou sozinha. Os filhos casaram-se, não é? E ela ficou sozinha. E eu, como era a neta mais velha, eu vinha ter com ela. Vinha muita gente. Com os seus burricos, traziam os grãos e a minha avó moía. Mas ela, a minha avó, era muito limpa. Então crivava, e a minha mãe, vá lá, crivavam e depois é que botavam nas pedras. Aqui era uma grande pedra, aqui no Cabanal, onde comiam todos. Aqui não havia móveis. Aqui eram pedras destas boas. O meu avô transportava. Ora, a levada vinha de cima, estava açuda, cheia de água. Vinha ali a levada que fazia andar as pedras. Estás a ver? Viste ali a açuda. A água vinha por ali. E então as pedras a moerem, aquilo para mim foi uma riqueza aquilo. E era a loja dos bois. Ali era a entrada ali para a cozinha e para as pedras. Viste? Ali aquela coisa. As pedras eram ali a andarem dentro desta casa, era giro. Tratada a farinha, não há pão sem forno. E, segundo a população do Vilaroco, foi-nos dito que não existiam fornos comunitários, apenas fornos privados, onde as pessoas, quando iam lá cozer o pão, teriam que pagar em moeda ou então dar uma certa percentagem de pães ao proprietário. Também a cultura do azeite foi muito importante na freguesia do Vilaroco e sempre se destacou. Segundo a população, dizia-se que existia 3 lagares de azeite no Vidigal e 2 no Vilaroco, mas que se foram destruindo ao longo do tempo.
Então, em 1951, os agricultores de Vilarouco uniram-se e construíram a cooperativa de olivicultores com a produção do método tradicional, que hoje em dia já não existe. Agora encontra-se desativada. É aqui onde nós nos encontramos, que hoje é um lagar de azeite, mas que em tempos foi uma fábrica de amêndoa, que foi erguida mais ou menos por volta da década de 60 no século XX e dedicava-se ao empacotamento da amêndoa, quer pilada, quer em miolo, quer em farinha. Esta indústria foi muito importante na altura, pois empregou muita gente da população do Vilarouco. De memória, também temos que relembrar as profissões antigas que existiram nesta freguesia, como os sapateiros, os latoeiros, os ferreiros, os esteiros, entre outros. E também recordar as várias tabernas espalhadas pelo Vilarouco, onde as pessoas, no final do dia, iam beber o seu copo e descontrair. E também o sótão, os famosos sótãos, que eram antigas mercearias, em que se ia comprar os produtos. Por exemplo, estamos aqui no antigo sótão do Sr. Faustino, o senhor mais antigo desta freguesia. Quem não se lembra de vir aqui às compras? Então estamos aqui para termos uma pequena conversa com o Sr. José Paiva, que é o filho do último ferreiro desta freguesia de Vilarouco. Sr. José, como é que trabalhava o seu pai? Que utensílios utilizava? Onde trabalhava? Pode-me contar um bocadinho? De como tudo isto se processava? Ali atrás, onde eu tenho o armazém, tínhamos lá a forja, que eram aquelas casas antigas, onde ele tinha a forjazinha dele montada, que fazia ferramentas, fazia qualquer coisa de construção civil. Tínhamos depois aqui a nossa freguesia, tínhamos o Val da Vila, Urlas, Custóias, Espinho, quer dizer, esta roda aqui toda à volta era o único ferreiro por aqui. Então eu com os meus 8, 10 anitos, já ia no burrito, por exemplo, ia um fim de semana, um domingo, levava ferramenta composta, trazia a que era para compor. Mas o seu pai tinha os moldes ou era ele que moldava? Não, ele é à mão, aquilo é feito tudo com martelo e tal à mão. Pois, era um trabalho minucioso. Era para fazer ferramentas novas, é que se corta um bocado de ferro, que ele vê que dá para aquela peça, aí depois tem que se mudar. Pois, mas tudo à mão. Mas tudo à mão. Tinha as suas ferramentas, aquilo era tudo com calor, não é? Tinha as suas ferramentas, chamavam-no, primeiro furava o ponteiro, depois tinha os tufos é um ponteiro mais largo, que é para se lhe dar a medida do pau que vai levar a ferramenta. Não sabia. E ainda andava para umas ferramentas feitas por ele, porque depois cada ferreiro tinha o seu carimbo. Aqui acendia-se a forja, pronto, para aquecer o ferro. Depois o ferro aquece, está quente, vem para aqui para a safra. Depois para cortar, cortava-se com estas talhadeiras. Elas estão metidas num pau de negrilho. Porquê? Porque em ferro, se for um ferro soldado aqui, que eu esteja assim aqui a pegarem, ou bater a pancada ali para cortar, aleija na mão. Dá aqui um esticão que a gente não consegue. E então é feito nestes negrilhos que se chamam vergueiros. Porquê? Porque a pancada nunca chega aqui à mão, morre aqui por causa dela estar, está a ver? Isto pretende estar sempre na água, que é para estar embuchado para segurar isto. Aqui são as tanares para pegar no ferro, ferros pequenos. Aquece-se além, depois aqui faz o que quer dele. Eles aquecem aqui, aquece bem. Quando estiverem a sair estrelas, porque isto é tudo tapado com carvão. Atenção, isto não é com carvão normal que se trabalha, é com o carvão de pedra, que é o carvão mineral que se arranca nas minas, próprio para as forjas. O senhor está aqui, quando o ferro aquece bem, começam a sair estrelas por meio das labaredas. Quando se vir as estrelas, dá-lhe a calda que querem, ou mais ou menos. O ferro vem em calda, chega aqui e bate, tal, e ele começa a colar. Então agora vamos falar com um dos filhos do último cesteiro da freguesia do Vilarouco, o Sr. Vicente. Eu acompanhei-o desde 1955 até 1960. E como é que se chamava o seu pai? Rogério Edmundo Vicente. E ele fazia muitas peças para a freguesia do Vilarouco, para outras? E não só. Nós deslocávamos-nos a pé, que naquela altura transportes não havia, não é? Não havia,
a pé Ranhados, Ribalonga, Vesúvio, Para longe. Quinta dos Canais, Quinta do Meio, Vargelas, Seduvim, tudo a pé. Tudo a pé. E então nós, nas nossas deslocações, nós fazíamos a permuta. Quando um levava o banco de aparelhar a madeira, o outro levava o saco da ferramenta. Às costas. Às costas. E era, nesta altura, a partir daqui, desde maio até agosto, fazíamos não só cestos novos, cestos vindimos, Sim. como cestas também. E respectivas reparações dos cestos cabanos que, na altura, já havia. E que tipo de materiais é que utilizava o seu pai? O material usado era o castanho. Era o castanho. Era a madeira de castanho. Ok. Ainda me lembro, ali em Ribalonga, quando trabalhávamos em Ribalonga, íamos a Paranhos do Norte buscar a madeira com machos que eram uns quilómetros valentes. Era aqui nesta casa que está aqui, foi onde nós nascemos. E que tipo de materiais é que utilizavam para trabalhar a cesta, ou para fazer a cesta? Para trabalhar a cesta. Então, os materiais era a mesma, o castanho, só que o castanho era desfiado, ou seja, Sim. era colocado as varas, conforme são apanhadas do castanheiro, Sim. não é? Eram colocadas no fogo para a casca aquecer, para se libertar. Ah, ok. Era depois rachado ao meio, Sim. e depois de rachado ao meio, era rachado mais duas partes e do outro lado mais duas partes. E era a partir daí que era aparelhada, essa madeira era aparelhada no chamado banco de aparelhar a madeira. No banco de Com a raspilha. E o que era a raspilha? A raspilha é um objeto de corte, é uma lâmina, uma lâmina assim, que faz um ângulo e tinha os dois punhos. E trabalhávamos E com trabalhavam ela. com ela. Exatamente. Com os pés trancávamos a cavaca, chamávamos-lhe a cavaca, para a pormos fininha até àquela parte de dar a volta nas cestas. Nas cestas. Era, aquilo ficava tão fininho que permitia fazer as cestas. Tenho pena não ter agora aqui nenhuma à mão Sim, mas para não faz fazer a demonstração, mas era assim. As tradições também são uma marca muito importante na identidade de um povo e as gerações mais novas não têm conhecimentos delas, como por exemplo o namorar à janela, o cantar das janeiras, o carnaval, a Páscoa, as lagaradas, São Miguel das Uvas e a vindima. E por isso hoje vamos ouvir um habitante da população do Vidigal a cantar certas cantigas antigas para mais tarde recordar. Desculpem, ó meus senhores, vir aqui sem ser chamado. Desculpem, ó meus senhores, vir aqui sem ser chamado. Se nisto mereço crime, devo de ser perdoado. Meu Santo Antoninho, ouve os meus segredos, vê se a vida muda, pois não há maneira. Eu dos bons não gosto, dos maus tenho medo. Sem a tua ajuda vou ficar solteira. Não o faço por azeite, que ainda estou por casar. Já namorei mais de 20, não há meio de acertar. Embora ainda haja pessoas nesta freguesia que conheçam este tipo de tradições, o que é facto é que a Associação Flor da Amendoeira, ou Rancho Flor da Amendoeira, criado em 1994 por José Carlos Serpa Corte Real e a sua esposa e por João Manuel Fonseca, recria um pouco destas tradições através dos usos e costumes, do vestuário, dos cânticos que foram recolhidos nesta população. Na população do Vilaroco ainda há pessoas que realizam as rezas antigas, como é o caso da Dona Ana Maria Gomes, que nos vai demonstrar como antigamente se cortava o bicho e hoje em dia também E há a pessoas que vêm. E a zona também. Então pode-me dizer como é que era? Pronto. Tu és cobra ao cobrão, o lagarto ao lagartão, o sapo ao sapão, o aranha ao aranhão, o sardo ao sardão, a bisca anterraço pichão, toda a inflamação. Eu te corto rabo e cabeça e aos centros do coração. E depois corta-se a couve.
E quantas vezes é que reza? Reza-se 7 vezes e corta-se sempre na mesma altura da couve. E depois o que é que faz ao E touro? depois, quando tiver as 7 vezes assim cortadas, pega-se nos tourinhos e faz isto. Deita-se para trás das costas, se tiver o lume, deita-se para o lume, se tiver o sol, deita-se para o sol. E depois diz, louvor da Virgem Nossa Senhora, que te segue-se ao próprio carvão. Muito bem. Então diga-me uma coisa, Dona Ana Maria Gomes, porquê que se rezava o corte do bicho? Qual era a função disso? A situação do bicho era este, que pareciam bolhas e com muita algadilha, e a gente rezava isto. E surgia aonde? Nos lábios? Só? Não, pode aparecer em qualquer lugar, porque o bicho pode ser de uma aranha, pode ser outra coisa qualquer. Ou de um sapo, ou como a gente reza. Se por acaso aquilo ao cabo de 3 dias está seco, Está com a seco. reza. A zona é a mesma coisa. Como é importante preservar estas memórias e estas tradições da freguesia do Vilaroco, como acabámos de ver. E assim chegamos ao fim desta segunda parte deste documentário pela freguesia do Vilaroco. Na terceira e última parte iremos focar o património cultural e religioso. Conto consigo, até breve.